Bacurau por Kleber Mendoza Filho and Juliano Dornelles. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, pessoal, tudo bem? Bacurau, o mais recente filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, faz história no cinema brasileiro ao receber o prêmio do júri no Festival de Cannes. O western nordestino, ou nordestern, como tem sido chamado, já é considerado um fenômeno do cinema nacional. Faroeste, distopia, ficção científica, filme político, thriller, Bacurau é isso e muito, muito mais. E para conversarmos sobre detalhes da edição desse filme, nós convidamos Eduardo Serrano, o responsável pela montagem de Bacurau. Aê, boa noite, salve todo mundo e espero que vocês tenham visto Bacurau e gostado. Estamos aqui para conversar sobre isso. E também aqui com a gente para ajudar nesta difícil tarefa de entrevistar Eduardo Serrano, nós estamos com Lucas Gonzaga, nosso querido colaborador aqui do Sala de Edição e montador de cinema. Opa, um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, acho que vai ser muito bacana. E a nossa querida amiga e já conhecida Mari Becker, colaboradora aqui do Sala de Edição e montadora de longas-metragens. Fala, galera, alegria estar aqui mais uma vez. Fala, Edu, prazer estar com você nesse momento. Um prazer enorme. Mas, pessoal, antes dessa conversa com o Edu, que eu acho que vocês vão gostar bastante sobre Bacurau, a gente quer lembrar aqui do pessoal que sempre dá força pra gente e que é muito importante pro podcast continuar rolando, que é o pessoal da Movie Locadora. A Movie Locadora que, além de ajudar aqui o podcast, dá pra todos os ouvintes do Sala de Edição 10% em todas as locações de equipamento audiovisual. Então, se você tá ouvindo esse programa, corre lá, vai conhecer eles, segue eles nas mídias sociais, eles estão no Instagram, tem o site deles, o Facebook. Ou é só chegar lá e citar o Sala de Edição e você já ganha automaticamente essa promoção dos 10%, além de ter outras vantagens que a gente vem falando, né? De pegar na sexta-feira e entregar na segunda-feira. Eles estão sempre criando novos benefícios, né? Agora tem a meia diária, né? A meia diária, falou no último exatamente. episódio, eles lançaram. Quer dizer, então se você for no mesmo dia e devolver no mesmo dia, reduz o preço também. Lembrando só que essa promoção dos 10% só vai até dezembro de 2019. Mas fica atento que se você estiver ouvindo esse podcast depois de 2019, é bem capaz de já terem outras promoções até melhores aí no nosso podcast. Então ouça os novos episódios que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando. E uma das novas promoções que tem que surgir depois dessa dos 10% é o Movie Rewards, que eles estão dando um desconto na sua 8ª locação. Então quer dizer, você loca 7 vezes, não precisa cadastrar, não precisa nada. Você vai lá, locou uma, locou duas, na 8ª eles vão pegar a média das suas últimas 7 e vão te dar esse crédito. Você vai locar de graça. Então, loca tudo que der, todas as vezes que na 8ª você ganha no Vasco, na faixa, de grátis, um crédito bacana pra você usar aí na sua produção audiovisual. Molezinha. Bora pro episódio falar com o Edu Serrano sobre Bacurau. Vamos lá, gente. Boa tarde, amigos de Bacurau. Vamos dar início ao cortejo em homenagem à Dona Carmelita. E é por isso que basicamente toda Bacurau se encontra reunida aqui nesse momento. Começando o nosso papo aqui, Eduardo, eu quero te dar os parabéns e te agradecer por esse filme, porque eu saí extasiado, assim, do cinema, sabe? Foi realmente... Esse era o filme que o Brasil tava precisando nesse momento. E eu fui assistir já tarde, eu assisti no último fim de semana. O filme já tá rolando, acho que umas 2 ou 3 semanas, né? E sessão de sábado à noite e a sala lotada e todo mundo aplaudindo o filme. Então... Que massa. Eu acho que... Longa vida pro Bacurau e parabéns pra você, pra equipe. Realmente era o filme que a gente tava precisando nesse momento. Uma lavada na alma, né, cara? Totalmente. Uma lavada na alma. Não, e o legal foi que a gente foi assistir junto aqui em São Paulo, viu, Edu? A gente teve... Pra você ver o poder do filme, né? O Lucas e a Mari estão de testemunhas aí. A gente lá na MC falou, precisamos ver, estreia, vai rolar estreia. A gente falou, vamos ver junto. E no fim... Foi uma galera, foram que uns 15 montadores, Lucas e Mari. Foi gostoso, Exato. né? Assistir no IMAX. E eu acho que a coisa do IMAX realmente ajudou muito, assim, porque
porque realmente é um nível de imersão absurdo, né? E o som tá animal também, então foi uma experiência foda. Incrível que vocês foram ver no IMAX, porque na verdade eu nunca vi no IMAX e eu gostaria de ver no IMAX, porque deve ser outra experiência, assim. Aqui no Rio não filme... saiu, não entrou pro IMAX, infelizmente. Tô pra ver de novo o filme, eu tentei ver essa semana, não deu tempo, ver a segunda vez, mas semana que vem, sem falta, eu tô indo. Não, é bom ver com a sala cheia, né? Eu acho que tem uma coisa é Bacurau, o filme, outra coisa é as narrativas criadas em volta do Bacurau, que estão ficando cada vez mais interessantes, né? A estreia daqui, o pré-estreia foi no São Luís, que é um cinema de rua que a gente tem aqui em Recife, que é uma sorte nossa enorme, assim, que o Severiano Ribeiro vendeu para... acho que uma universidade, e o governo terminou comprando de volta e reformando o cinema. Então o cinema é enorme. Olha cabe, isso, que legal. Cabe mais de 1.000 pessoas, cabe por volta quase 1.000 pessoas nele. E ele é o cinema, ele é o cinema junto com o Cine Sesc de São Paulo que tem feito maior bilheteria. Acho que até o último final de semana eles tinham feito 12.000 pessoas, cada um. Pô. Uau! E é incrível, porque eu fui ver quinta-feira lá, e quinta-feira, né, à noite, eu tô trabalhando com um diretor argentino, e a gente foi ver, eu queria mostrar ele numa sala, ele falou, não, eu vou ver na Argentina, eu falei, não, vamos ver aqui. E aí, tipo, ver aqui é uma experiência, outra experiência, é uma coisa inacreditável, eu fico impressionado com a reação de Bacurau. Bacurau é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. Edu, você montou o Aquarius de 2016, do Kleber Mendonça, e o Bacurau veio sendo desenvolvido ao longo de 10 anos. E segundo os diretores, ele veio, sofrendo mudanças ao longo desse tempo. Quando é que você entrou em contato com o projeto? Você chegou a acompanhar essa pré-produção de roteiro? Ou você entrou no projeto já com o filme começando a ser rodado? Como é que foi isso? Não, essa é uma boa pergunta, na realidade. O filme teve uma gênese num Festival do Brasília de 2009, se não me engano. Foi porque eles estavam vendo, enfim, eles falaram já isso em entrevista, mas eles estavam vendo o Festival do Brasília e viram um monte de documentários sobre regiões mais pobres, enfim, Nordeste, enfim. E tinham um olhar meio simplório sobre essas pessoas mais simples. E eles acharam isso que poderiam reverter, ou talvez trocar o ponto de vista nessa situação, sabe? E aí, enfim, foi dentro dessa gênese dessa ideia, eles estavam apresentando Recife Frio lá no Festival de Brasília, e eles começaram a desenvolver o projeto. Eu, quando entrei para trabalhar em Aquarius, enquanto a gente montava Aquarius, o Aquarius demorou mais ou menos 6 meses para montar. A gente sempre, enfim, a gente convivia todo dia, né, de 9 às 5, de 9 às 6, sei lá, 9 às 7 às vezes. E a gente ia almoçar todo dia, e Kleber às vezes conversava comigo sobre Bacurau. Bacurau, na realidade, é um projeto que, inclusive, eu acho que já tinha recebido a grana de fazer o filme, sabe? No mesmo tempo que Aquarius. Na realidade, os dois projetos parece que já estavam meio que vingando. Então a ideia é que ele faria Bacurau de qualquer forma depois de Aquarius. Não sei muito bem por que Aquarius veio antes, mas veio antes. Eles começaram a fazer antes e bom, vocês já sabem disso. Mas aí, Kleber conversando comigo uma vez no almoço, ele falou, olha, eu tenho esse filme para fazer, Bacurau, e aí ele falou que queria talvez mexer um pouco no filme, atualizar ele, enfim, isso era em 2016, né? O filme já tinha roteiro, acho eu, mas ele foi modificando o filme, readaptando e reescrevendo com o Juliano durante um ano, eu acho, até ele filmar no ano passado, 2018. Quando você entrou em contato com o roteiro, você lembra mais ou menos, em termos de data? Com o roteiro foi... Não foi tão... Foi por volta de 4 meses antes deles filmarem, sabe? Bem antes da pré. Inclusive, eu vi um roteiro que ainda não... Não, a gente fez uma leitura do roteiro, tipo, uns 4 ou 5 meses antes deles filmarem. Então eu tinha contato com o roteiro, e daí a gente já começou um tipo de feedback, assim, sobre o roteiro, sabe? Mas o roteiro ainda não estava completamente fechado, eles ainda estavam trabalhando nele. Então, foi por volta dessa época, hein? E você, como é que foi a sua primeira reação ali? Você leu o roteiro e falou, caramba, esse filme vai ser punk. Exato, eu acho que como foi? Bacurau é uma coisa incrível, assim, na verdade eu comecei a ler o filme e eu disse, uau, é feito como vocês disseram, porra, eu queria fazer esse filme, sabe? Eu queria ver esse filme feito, sabe? A sensação era essa, de estar sempre lendo e dizendo, nossa, o que é que vai vir agora? E era sempre uma surpresa em cima da outra, e tinha
tinha coisa dos gêneros, que me encantava muito, porque a gente tá sempre mais ligado no cinema autoral naturalista, né, no Brasil, enfim, o que eu trabalho. E aí, ter a oportunidade de meter a mão no gênero é um negócio incrível, né? Apesar de que Kleber sempre trabalhou no gênero, né? Kleber é um diretor que tem essa influência. É o jeito que ele escreve, é o jeito que ele vê as coisas, né? O cinema de gênero dos anos 70, né? E ele tem também, né? Ele tem uma produção ligada com cinema de terror também, né? Essas entrevistas que você falou que ele tem dado ultimamente, eu cheguei a ouvir algumas coisas. E ele ele puxa essa questão do cinema de gênero, que no Brasil tá começando a ganhar espaço, né? A gente realmente não tem muita cultura disso. Aliás, dá um parêntese aqui, é muito... a gente tá falando dessas entrevistas, a gente inclusive ouviu 2 podcasts, né, Marcelo? Já vamos deixar aqui, tem episódio no Cinemação sobre o Bacurau, muito bacana. E tem um episódio num podcast que eu não conhecia, chamado Saco de Ossos, né? Exatamente. Que é um podcast de terror, de filmes de terror, alguma coisa assim, entrevistando o Kleber e o Juliano. São 2 episódios, um com o Juliano, outro com o Kleber. E conversando com o Davi Donato, o Marcelo Ferraz, eu descobri que o podcast dele, ele tá pra lançar, inclusive quando acho que a gente tiver lançado esse episódio, já vai ter saído um episódio específico de Bacurau no Catnap, que é o podcast legal. Do Davi Donato, que já colaborou aqui com a gente, no nosso amigo, montador da MC também. Ele tem um podcast chamado Catnap, então lá você vai poder também ver um episódio de Bacurau. Edu, deixa eu te falar, cara, eu te falei que a gente foi lá no cinema com a galera da AMC, né? E realmente a gente anda muito unido nos últimos tempos e conversando, a gente foi ver o filme, e a gente ficou conversando sobre o filme, a gente teve até que esticar pra um bar, né, Lucas e Mari? A gente deu uma esticada ali né? Ruim, né? A gente teve que esticar pro bar pra continuar falando sobre o Bacurau, porque a gente não se contentou em assistir o Bacurau, a gente teve que ficar falando de Bacurau depois. Enfim, a gente tá sempre em contato com os montadores da AMC, e quando eu disse pra alguns amigos mais próximos que a gente estaria gravando contigo, eles ficaram muito entusiasmados e começaram a me dizer, olha, pergunta isso, pergunta aquilo, você vai falar com ele, tem uma curiosidade e tal. Então eu tive a ideia de pedir pra eles gravarem as perguntas deles, que aí você pode ouvir eles falando e o ouvinte também ouve a pergunta, e aí a gente, enfim, você pode interagir aí com as perguntas dos nossos queridos amigos. Topa essa? Maravilha, eu acho incrível, tô sendo lisonjeado pelo pessoal da MC, que eu acho incrível também vocês terem ido ver juntos o filme, então manda ver. Pode mandar. Pessoal, só pra avisar pra vocês que agora a gente tá entrando na zona de spoilers do podcast, então se você ainda não viu Bacurau, corre, não perde tempo, vai pro cinema, assiste, depois volta aqui pra ouvir nosso papo com o Edu. São muitas horas da noite, são horas do Bacurau. Bora lá pra primeira pergunta, é do Gus Gianni, Gustavo Gianni, que foi o nosso entrevistado aí do último episódio, e ele, inclusive, ele me falou que conseguiu conversar com você, né, Edu? Vocês tiveram um papo bacana aí, acho que você foi parabenizá-lo pelo episódio, ele ficou super feliz por isso. Exato, ele falou, a gente conversou rapidamente pelo Facebook, assim, mas enfim, me senti muito lisonjeado, porque eu conheço o Gianni, assim, só de trombar num prêmio ABC, enfim, essas coisas. Então vamos lá, vamos ouvir o que o Gus tá perguntando aqui. Oi, Eduardo, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Naquele momento do filme que o Pacote volta para Bacurau com os 2 amigos mortos, que tá passando aquele vídeo, né, as 10 mais do Pacote, que tá passando ali na praça, e ele chega... O pessoal, né, que ele pede para desligar ali, para tudo, né? O pessoal pede atenção, né? Aí você acha que vai ter aquela coisa dele contar o que aconteceu e a cena já se desenrola, já vai para uma espécie de um velório, os caras depois já meio jogando capoeira, aí tem aquela música doida e tem uma virada na história. Queria saber como funcionou essa cena, se tinha esse discurso dele ou se já era planejado dessa maneira. Não, eu acho que no roteiro sempre teve ele entrando ali naquela região, naquela área, né? E ele tá passando os vídeos que é o Rei do Teco, né? Que tá passando no carro do DJ Uso, e as pessoas estão ali olhando, enfim. Aí, na realidade, essa cena é da apresentação de Lunga à cidade, né? Reapresentação de Lunga à cidade. É a hora que Lunga entra na cidade e que ele tá com aquela roupa e enfim. E existe tudo esse... É como se fosse o tapete vermelho do Lunga, é o nosso pacote. E aí, sim, aparecem as pessoas mortas... eles trazem para a cidade, né, os amigos primos, e inclusive primo de um do bando de Lunga,
Essa sequência, na realidade, começa aí, mas aí ela ia para um velório mais clássico, sabe? Eu acho que no roteiro. Mas aí a gente jogando com o trabalho que a gente fez com o Juliano e com o Kleber, eu acho que a gente chegou à conclusão. Na verdade, isso é uma história interessante. Kleber já tinha me falado dessa música Night do Carpenter, que é uma música de Carpenter, de verdade. O Carpenter fez esse disco que é chamado Temas. Inclusive é um disco que chama Temas, ou seja, era um disco feito para outras pessoas usarem os temas que ele não tinha usado nos filmes. E aí ele, quando conversou comigo sobre Aquários, num almoço... Aquário não, quando eu tava montando Aquários, ele conversou sobre Bacurau comigo, ele já tinha mostrado essa música dentro do carro. E eu disse, porra, isso é uma música massa. Porque assim, eu sou apaixonado por analógico, eu sou desde criança que eu programo um sintetizador, enfim, meu pai comprava sintetizador basicamente para ficar programando, eu já tive sintetizador modular, essas coisas. E aí eu digo, porra, que do caralho isso. Aí eu já tinha importado essa música pro filme. Mas a ideia dessa música eu acho que era pra entrar no começo do filme. Mas ela nunca se concretizou no começo do filme, sabe? Eu acho que... eu acho que meio que tinham desistido, talvez, dessa música. E aí a gente tinha essa cena da capoeira, que era uma cena improvisada, que na realidade não estava no roteiro, que foi feita porque ali perto, durante a filmagem, durante a pesquisa, eles descobriram que tinha uma quilombola ali. Na realidade era um quilombo perto que havia. E alguns dos figurantes que estão no Bacurau são desse quilombo também. Eles tiveram a ideia de fazer essa capoeira, que, enfim, foram os atores e o pessoal que fizeram aquela roda ali. Fora isso, tinha realmente uma sequência de velório, né? Que tinha uma senhora cantando, uma música bem mais tradicional nordestina, enfim. Aí a gente teve a ideia, e se colocasse essa música por cima das outras e, de certa forma, meio que assim como o filme propõe durante o próprio filme, esse rasgo, né, de gênero entrasse no meio do filme e meio que atropelasse, de certa forma, o que estava acontecendo. E tipo assim, na verdade, a música do Carpenter tem uma força tão forte, né, o Night tem uma força tão incrível, que servia muito pra de certa forma, transformar aquele ritual, dois rituais, né, o ritual da dança da capoeira e o ritual do velório, como um ritual de transformação, né. Então aquele povo, aquela cidade, aquele círculo estava se preparando para combater as forças que estavam tentando invadir. Eu acho que é isso que o filme propõe aqui naquela hora. Mas de certa forma é ali que também ele introduz a ideia de que talvez venha um cinema de gênero, não sei, enfim. Não é que introduz, né? O filme introduz essa particularidade de gênero, assim, pincela o gênero desde o começo, mas aí ele é mais veemente, né? Pelo que eu entendi, você teve uma interação boa ali com ele, né? Nessas decisões todas. Ah, não, claro, assim, bem, enfim, eu já trabalhei com o Kleber uma vez, Juliano nunca tinha trabalhado como montador, ele tem um outro longo que ele ainda tá finalizando, mas eu tinha feito, eu acho que... enfim, eu fui meio que um consultor pra ele na hora que eles estavam filmando o outro filme dele. Enfim, eu não tinha muita intimidade com o Juliano, mas eu conhecia bem Juliano porque ele sempre foi diretor de arte do filme de Kleber, enfim. Então ele vinha às vezes assistir o Aquários, ele foi ver algumas vezes. Então a gente sempre teve... Não, na verdade eu adoro trabalhar. Eu não sei se eu sou um editor típico, e isso é importante dizer. Eu sou meio ilhado aqui, né, em Recife. Ao contrário de muita gente e das pessoas que eu escutei no podcast de vocês, eu não tive uma formação de ser assistente de alguém, que depois virava um montador, enfim. Eu comecei já montando um cinema aqui em Recife quando voltei da Inglaterra no mestrado de montagem. Então, eu tive de cara já essa experiência, então fui desenvolvendo um método de trabalho ao longo do tempo. E o que eu gosto de fazer é sentar com o diretor na minha ilha e, sinceramente, construir essa ponte, né? Com essa pessoa que vem de uma solidão, e às vezes não, porque eu acho que no caso de Kleber ele não vem numa solidão dentro do set, sabe? Ele tá rodeado de amigos e é assim mais ou menos que se faz cinema em Recife também. Ele se acerca de pessoas que também são diretores, mas que compõem várias funções ali no set e que são amigos dele de verdade. Então ele, na verdade, ele está sempre um pouco rodeado das pessoas que ele confia. Então ele não é que ele esteja solitário no set, mas ele está, obviamente, numa posição que o deixa solitário, né? Mas o Kleber enfim, eu e Kleber a gente tem uma afinidade muito grande na parte de som. Eu trabalho muito som no filme, né? Fico endoidando com
plugins para cima e para baixo. Então a gente trabalha muito no som, tem uma afinidade. Quando ele fala alguma coisa, eu já sei o que é. Então a gente conversa muito rápido, produz muito rápido junto também. Eu separei uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho, Edu, sobre som. Na hora do Rei do Teco, né? Aquele vídeo que aparece lá dos assaltos, eu reparei que tem aquela gag famosa dos sonoplastas. Tem um grito específico, o tal do Wilhelm Scream, né? Foi uma piada sua? Foi uma piada do sonoplasta? Como é que foi isso? Não, foi uma piada nossa, de Kleber e Juliano. A gente sempre sim. quis colocar. Não, mas o Kutz obviamente adorou, porque o Kutz é o sound designer do filme. Adorou e colocou. Na verdade, aquela música ficou... Aquela parte do filme sempre ficou um pouco mais solta, porque a gente dependia muito de efeitos, dependia muito de som. A música ainda não estava de verdade uma boa música para ali. Então ela foi... O Wilhelm Scream mudou de lugar, mas ele sempre teve desde do offline. Ah, tá. E esse grito, pro pessoal que não conhece, é um grito lá dos anos 50 que praticamente todo filme tem isso aí escondido em algum momento. Então achei bem legal estar ali. Tem vários easter eggs nesse filme, né? Opa! Vamos ver se você descobre Vamos conversar sobre isso. Vamos para a segunda perguntinha aqui. Quem pergunta agora é o Arthur Brito. Arthur Brito, nosso colega também lá da MC, ele tá montando agora o Desalma, da Rede Globo, do Globoplay, né? Tava almoçando com ele que deu a ideia, na verdade, ele e o Saulo Simão, e no almoço eles queriam falar, fazer a pergunta e eu pedi pra eles gravarem. Então vai lá, vou soltar o Arthur aqui. Bom, antes de mais nada, quero parabenizar aí o Eduardo por esse filme emblemático e revolucionário. A montagem do filme, inclusive, também é sensacional. Fui muito envolvido, né, quando eu assisti. E eu vi realmente uma narrativa muito, muito interessante no Bacurau. Sei que ele trabalha há um bom tempo com o Kleber ali. Eu queria entender o que teve de indicações ali que vieram do roteiro, né, em relação a essa narrativa tão diferente, né, do filme, e coisas que ele mesmo propôs ou que ele mesmo criou na montagem, até que ponto ele teve essa liberdade, que eu imagino que ele deve ter tido, né, bastante nesse filme, e até que ponto essas coisas, essas inovações aí da narrativa cinematográfica vieram do roteiro. A gente acabou falando um pouco sobre isso, né? Acabamos comendo um pouco a resposta aí, mas se tem alguma coisa pra complementar, não? Não, eu acho que assim, uma coisa que é preciso deixar claro, assim, que a narrativa do filme Kleber escreveu e com Juliano já era muito bem definida, assim. Estruturalmente tinha regiões que a gente ia ter que retrabalhar, ou que a gente trabalhou por causa de uma questão de linguagem ou de tom, de linguagem que a gente precisava, que aí tem áreas no filme que a gente trabalhou, mas assim, a narrativa estava super bem construída, já existia e era bem definida no filme. Mas assim, claramente a gente brincou e trabalhou outras coisas, como linguagem, tom, enfim, construção do personagem. O filme tem 56 personagens que falam, né? Então é um filme coral, ele tem uma particularidade, então você precisa definir um balanço assim dos personagens que aparecem mais ou menos, ou que tem um tom mais alto ou mais baixo, enfim. E aí sim, teve uma reestruturação em algumas cenas, mas muito mais deixa eu me lembrar. Acho que reestruturação de roteiro a gente teve nessa região aí do velório. Também muito perto quando eles estão entrando na cidade, né? Quando os gringos estão entrando na cidade, aí sim, a gente passou quase um mês editando essa parte do filme. Caramba! Porque é complexo, né? Qual a informação que você vai dar, enfim. A questão do tempo, né? O ritmo, às vezes, na verdade, vem de pinceladas de informação, né? Vem de pinceladas de emoção, não sei, enfim. Tem vários elementos que compõem o ritmo. E não é a questão de manter a atenção e de manter uma vontade de assistir aquilo, né? E ao mesmo tempo ter um personagem que começa a ficar meio louquinho, né? Então, tipo, isso tudo junto numa panela tem que ficar mexendo durante o mês para poder ver o que é que vai sair. Ele fez uma outra perguntinha emendada, aqui eu vou soltar aqui mais um trechinho aqui. Ele perguntou sobre dificuldades na hora da montagem. E a segunda questão, o que ele teve de dificuldade quando ele montou o filme, né? Porque às vezes, né, o montador tem inúmeras dificuldades que a gente não faz ideia quando a gente está assistindo, principalmente filmes que a gente fica tão deslumbrado como Bacurau. Parabéns aí para todos vocês, grande abraço para todo mundo. Teve alguma grande dificuldade aí nessa montagem? A dificuldade sempre tem, né?
Eu acho que, em específico, não sei, tem cenas que não funcionaram tão bem, cenas que a gente cortou, cenas que saíram do filme, mas não só porque funcionaram, mas porque também não faziam mais sentido pro filme. Mas, não, dificuldade teve. A gente teve a dificuldade normal de um filme que é feito com apesar de um orçamento razoável, é baixo orçamento, porque é um filme que, todo dia tinha 150 pessoas para terem que ir para uma cidade a 1 hora de distância e voltarem dessa cidade de 1 hora, sabe? Numa estrada de barro. Então, tipo, imagina a logística dessa coisa. Era muito complicado. Mas pra você na ilha, em específico, acho que ele quis saber disso, assim, se teve... Vou dar uma subvertida na pergunta do Arthur. Ao invés de repente, dificuldades, assim, quais foram os desafios que tu enfrentou na montagem do filme? Eu acho que o maior desafio era a gente tentar manter a linguagem de Bacurau, da cidade de Bacurau. Porque, assim, o filme tem duas linhas, né? Uma que é um naturalismo brasileiro, vamos dizer assim, que começa o filme e que vai pincelando o gênero aí, e depois começa a entrar no gênero e sair pulando de um gênero pro outro. Eu acho que eu tive muita preocupação de que essa cidade, Bacurau, ela não tivesse tons ela tivesse e fizesse homenagem ao cinema brasileiro, em termos de linguagem, mas que ela não rompesse a barreira do dramático, sabe? Ou seja, não ficasse overdramático, ou ficasse com um cara, sem querer falar mal disso, mas enfim, um cara do melodrama já de novela, sabe? Enfim, a gente trabalhou muito isso para que isso não acontecesse. E depois aí o desafio maior era tentar descobrir quais personagens que a gente poderia se valer disso ou não, né? E a estrutura é um bocado, nesse filme foi um bocado maleável, eu acho, porque ao contrário de Aquarius, que uma coisa acontecia depois da outra, em Bacurau as coisas eram meio um pouco soltas, a gente poderia mexer na estrutura, sabe? Então o roteiro era um pouco mais solto. Muito bem. Vamos então para a pergunta agora do Renato Gaiarsa. Renato Gaiarsa, que é montador de publicidade ali da O2, faz algumas séries também. Um grande amigo nosso, participou aqui já no podcast. Fala aí, Renato Gaiarsa. Fala, Eduardo, beleza? Aqui é Renato Gaiarsa, montador baiano, mas que trabalha muito em São Paulo. Parabéns pelo filme, já assisti 3 vezes, colaborando aí com a bilheteria, que está sendo o maior sucesso. Minha pergunta é a seguinte, imagino que vocês estivessem montando o filme ao longo ali da campanha eleitoral. Como é que foi para vocês acompanhar todo aquele turbilhão e o quanto que isso influenciou em algumas decisões de vocês com relação à montagem? É isso aí, grande abraço, parabéns, velho. Colocando na fogueira. Colocou a linha na fogueira, né? Tô ligado. Mas bom. Não, mas é importante, ele é baiano, ele tem que perguntar sobre isso também, porque na verdade... Resistência. Existe essa ideia no filme, né? Mas na verdade o filme já estava feito, né? Assim, quando o filme terminou de rodar, eu acho que a possibilidade do governo atual ser eleito era baixa ainda. Então, não é que a montagem, sim, durante a montagem aconteceu todo o turbilhão, como ele mesmo falou, desse processo democrático brasileiro. Mas confesso que não foi fácil. Enfim, eu me lembro que quando acabou a eleição, no outro dia eu fui montar, na segunda-feira eu tava fazendo Bacurau. Senhora. Você ainda tava montando, né? Eu tava tinha que tirar um mês de luto, né? E aí eu fiquei, uau, tipo, né, o filme tem umas questões que poderiam ser levadas pro lado errado, e assim, eu acho que até alguma parte da crítica levou pro lado errado. Então, tipo assim, muda muita coisa quando isso é proposto dentro do cenário atual. Mas Kleber tem uma capacidade meio de prever as coisas, né? Aquarius também aconteceu na época do impeachment de Dilma. Foi do impeachment, eu lembro disso. Do golpe, E aí, isso tudo foi meio que... Um pouco antes, né? Saiu um pouco antes até, não foi? Um pouco de premonição, exatamente. É uma coisa que foi antes. Até a gente foi antes, a gente tava montando bem antes. Eu saí do cinema assim, é isso aí! E aí você fica, uau. Não adiantou nada. Mas exato. Mas a gente eu acho que o que mais influenciou talvez tenha sido a eleição de Trump no roteiro. Uhum. O que, na verdade, se você for dentro de uma geopolítica, de encarar dentro da geopolítica do que está acontecendo no mundo, é uma escadinha, né? Brexit, Trump, Bolsonaro, enfim. As coisas foram acontecendo dessa forma, mas o Trump influenciou mais, assim, eu acho.
no sentido disso, sabe? Agora, até obviamente... porque lida, né, com esse lado todo americano, né? Vocês tinham esse receio de lidar com isso, não? Como é que foi isso? Porque ali vocês fazem uma, né? Eu digo vocês porque você tava no meio ali também, e também, né? É cúmplice, mas... E também, né, sugeriu, e como montador influencia diretamente em tudo isso aí. Mas, de fato, é uma bela de uma cutucada, né? Mas também é uma cutucada da forma armamentista que os Estados Unidos se propõe, né, para o mundo. Então, tipo assim, na verdade, o filme discute esse armamentismo americano, né, tipo, essa vontade, e aí tem esse grupo de pessoas, desses personagens meio camp, que são, na realidade, um bocado sádicos, né. Aliás, aproveitando então, eu já vou emendar na segunda. O Gaiarsa fez uma segunda perguntinha aqui, que é justamente sobre isso. Ele fala sobre um dos personagens e sobre essa questão armamentícia e das mortes e tal. Acho que a pergunta que todo montador tem vontade de fazer, né? Saber o quanto do filme que ficou de fora. Se tiveram muitas cenas inteiras, ou parte de cenas, ou se personagens tiveram muitos cortes ao longo aí do processo de montagem. E a pergunta específica sobre o personagem Michael, né, do Kier, se houve em algum momento aí na montagem cenas que explicassem um pouco mais a motivação dele matar os colegas e querer se matar, que acho que é uma das coisas que ficaram mais dúbias assim para mim. Ainda estou tentando arranjar teoria sobre isso, né, mas se houver alguma luz sobre isso aí, a gente fica feliz. Apesar dos diretores não gostarem de explicar as coisas do filme, né. Valeu, velho. Parabéns. Obrigado. Na verdade, quando eu soube que o Udo Kier ia fazer o filme, eu quase pulava da cadeira, assim, eu digo, nossa, eu vou montar o Udo Kier. O que é isso? Outra vez até foi Karen Ackerman que me escreveu, disse assim, nossa, velho, você montou o Udo Kier? Eu falei, pois é, imagina que loucura. Não, enfim, Michael... Ele falou sobre o personagem, o que ficou de fora, eu já falei um pouco sobre isso, né? Teve coisas que ficaram de fora, algumas cenas. Personagens inteiros, não. Sabe, a gente não chegou a cortar nenhum personagem. A gente diminuiu alguns, mas é mais por uma questão estrutural do filme, de abarcar essa briga de linguagem, vamos dizer assim, do que literalmente porque um personagem não estava funcionando ou alguma coisa desse tipo. Não foi bem isso. Apesar de acontecer com muitos outros filmes que eu faço, enfim, mas esse não. Já o Michael, essa parte... Enfim, eu também tenho teorias sobre isso, eu não sei muito bem. Genial. Vamos dividir. Não vou falar minhas teorias. Eu acho, isso que eu acho divertido não, eu acho incrível nesse filme. Na realidade, essa é a criação das narrativas, né, que você vai criar a partir desse filme. Assim, o Udo Kier é um ator incrível, foi foda ter o material dele pra montar, e era um cara que sabe, eu não sei se, enfim, tem atores que te dão muito material, e material muito bom, mas muito variado, né, que pode ir pra vários caminhos diferentes. E algumas vezes ele mesmo no próprio set, ele na cena da reunião, ele improvisou algumas coisas que Kleber pediu na hora. Aquela parte os documentos, não sei o que, a gente tem documentos que provam que a gente não está aqui, pronto, aquilo, por exemplo, foi uma coisa que foi improvisada na hora por Kleber. Mas o Michael sempre teve a ideia no roteiro de que ele era um cara que, a minha teoria, enfim, eu não acho que eu não devo explicar não, mas a minha teoria é que ele cansou do sadismo, né? Teve uma hora que ele cansou simplesmente. Eu acho que ele deixa meio claro isso no filme, ele tipo, é nessa parte que tudo dá sempre errado, começa a dar tudo sempre errado, né? Então eu vou fazer eu dar errado, né? Então tipo assim, ele já tava meio cansado já, ele é meio que, eu não sei, parece um guia turístico, né? Assim, pessoal aí, desse safari, então ele tá meio cansado já disso também, ele tem feito isso há muito tempo, já ultrapassou o limite da paciência dele, enfim, ele não vê mais tesão, sabe quando a pessoa perde o tesão por tudo, absolutamente tudo, né? Então é um bocado esse processo que ele passa, eu acho, não sei. Eu ia te perguntar o seguinte, tem uma hora que ele se espeta numa planta, quando ele tá no alto de uma colina. Pra mim, eu fiquei achando que ele podia ter se espetado na planta que é a base a cabeça louca já ficou fantasiando que podia ser a base do alucinógeno e que por isso ele ficou com... Porra, né? Ele não matou geral, ele não... Eu achei que podia ter se picado alguma coisa. Achei que ele tinha se picado num espeto lá e ficado doidão. Não, mas eu acho que vocês, então... quem é que viu outra coisa aí? Cara, eu fiquei bem confuso, pra ser bem sincero. Não, exatamente nessa hora que ele se machuca em alguma coisa. Ah, olha aí. Interessante, hein? Tem outra coisa. Eu não peguei nessa. Refresca a memória porque eu vi duas vezes. Um dente de animal. Isso, é um dente de um animal. De quê? De que animal é? Porra, vocês são foda.
Bora, não fizemos a lição de casa. Não, eu vou dizer porque o pessoal daqui de Recife reconhece facilmente, e não é uma coisa assim na internet, no Twitter, muita gente já reconheceu. É um dente de tubarão. Eita! Interessante, hein? Você tem que entender que o sertão do Seridó, né? Perto do... Enfim, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Se entrega, Corisco! O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. E tem outra referência a isso no filme, não sei se vocês notaram, mas tem um zoom com fade numa hora. Aliás, eu preciso tocar nesse assunto. Olha só, tem uma pessoa que tá muito calada aqui nessa mesa, nessa gravação aqui. O negócio é o seguinte, eu não sei o que tá acontecendo com o Lucas Gonzaga. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Opa, achei eu que já você tinha tava achando caído, que não tava Lucas. funcionando. Pior é que eu achei mesmo, porque o meu não faz bolinha. Aqui, ó, o negócio é o seguinte, Lucas. A gente precisa realmente... Não, eu tava esperando os amigos. Tu Agora abre a o gente teu precisa fazer coração. perguntas. Não, mas assim, tu sabe que me pediram pra fazer perguntas específicas. Eu disse, não, o Lucas estará lá pra fazer essas perguntas. Não, eu queria fazer a minha primeira no sentido, porque pra mim realmente é uma coisa difícil de imaginar como é que é um processo de 11 meses, porque em geral os 5 meses eu já realmente quero sair gritando de uma ilha desesperadamente. Como é que tu lidou com isso, assim, conduzir um processo longo, né, pros padrões brasileiros e manter o foco, manter a disposição e tal, acho isso muito interessante. Como é que era um pouco o teu dia a dia? Se o Kleber estava lá sempre, imagino que a partir de um certo ponto sim. Enfim, gostei, tem uma curiosidade grande nesse sentido. Não, eu passei muito, assim, Kleber teve uma residência no meio do processo, na Itália, que ele estava escrevendo um outro filme. Aí eu fiquei um pouco com o Juliano nessa época, às vezes... alternava de certa forma Juliano e Kleber, e era interessante o processo até, porque às vezes enfim, aí depois tinha um jogo diplomático assim para descobrir para onde a gente ia, mas eu já trabalhei com diretores que são casais também. Inclusive o diretor que eu tô trabalhando agora, o produtor é o marido dele. Então, tipo assim, não é uma coisa que é nova pra mim também não, trabalhar com duas pessoas. E o processo durante 11 meses, olha, eu vou te dizer, bem a verdade, eu por mim trabalhava mais 2 meses nele. Eu adorei trabalhar em Bacurau, tipo, foi um dos processos mais livres e mais incríveis, assim, que eu passei. Então, eu olhei pro filme e disse assim, olha, eu vou ficar até o final do ano montando esse filme, não importa. Vocês imaginem se ele tivesse feito o que ele queria, tudo isso a mais aí... Não, eu acho que o filme chegou onde deveria chegar, sabe? Eu acho que era isso mesmo. Mas, assim, não foi de jeito nenhum um processo que eu tava... Foi muito... esgotado. Foi muito divertido. É foda dizer isso, porque as pessoas às vezes ficam com um certo problema por causa da violência no filme, mas, assim, não é pela violência que a gente se divertiu, mas é mais pela brincadeira com o gênero, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não tem acesso, né? A gente não tem acesso a trabalhar com filme de gênero todo dia. Enfim, eu não tenho. Eu trabalho muito com filme que deixa eu só emendar uma coisinha já, Edu. E aconteceu, porque eu não conheço muito esse processo, mas, por exemplo, o próprio Gustavo Gianni já contou um pouco o processo do Banheiro do Papa, que era um processo conflituoso. Tinha momentos que os dois diretores não chegavam ao consenso. Queria ouvir de ti um pouco se isso aconteceu, como é que foi esse momento, como é que vocês resolviam pendências que não concordavam. Não, eu acho que teve muito... Não, eu sinceramente posso dizer com muita sinceridade que eles se alinharam muito, Kleber e Juliana, é impressionante. Não teve tanta discordância assim, teve algumas discordâncias, às vezes a gente levava para uma cena para um lado, aí Kleber, quando chegava para assistir, dizia, eu acho que ainda pode dar mais, aí depois olhava e dizia, não, tá bom, tá ok. Então, tipo assim, sabe, a gente tinha uma certa, eu acho que também rolava entre nós três, o que era ótimo, né? Tipo, como era um número 3, ímpar, era um né? número ímpar, tava ótimo, exatamente. Alguém ia ter que decidir uma hora. Então, não era que, tipo... eu acho que, obviamente, como qualquer processo, a gente passa por um processo de montagem, não sei bem, vocês devem sentir isso, mas é um processo que começa a gente sentindo uma certa posse, né? Tem uma posse do processo, ou seja, o bebê é meu, mas uma hora o bebê começa a ser entregue de volta pro diretor, né? No final do processo. Sim. E aí, nessa hora, eu acho que ficou um pouco mais tenso de decisões, porque isso é normal. Hoje mesmo tive um dia super tenso com o diretor, porque ele tá na última semana de montagem, então a gente tá fechando o corte do filme dele, que eu tô trabalhando há 4 meses já. Então, essa hora ficou um pouco mais tenso, mas nada de que
tipo, como o número é ímpar, mais fácil, né? E, tipo, não se resolvesse entre eles mesmo, assim, em termos de... Porque tem questões que são questões de discurso, de direção, né? Que são coisas que eu não me sinto... Enfim, eu posso dar a minha opinião, mas eu acho que a última palavra tem que ser do diretor, porque é uma questão do discurso do filme. Então, exato. Né? Mas o Lucas, ele saiu pela tangente aí. Eu vou ter que... Eu quero já puxar outros assuntos. Alguém tem que falar. Se ninguém vai falar, sou eu. Eu vou falar. Não, deixa eu falar. Então fala. Vou falar, vou fazer uma pergunta. Edu, tu é mestre em montagem pela National Film School. Queria saber, tu começou a falar dos easter eggs, falou de transições. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Tem milhões de referências narrativas que a gente vê, inclusive nas transições e wipes. Isso são elementos que você trouxe da sua própria partitura, do seu próprio conhecimento? Isso foram coisas ideias que surgiram por parte da direção? Conta um pouquinho pra gente sobre essa estética e sobre esses easter eggs, essas referências e citações que estão permeadas e recheando o filme de uma forma muito bela, a meu ver. Não, enfim, eu estudei na Inglaterra, mas não veio de lá isso, não, de jeito nenhum. Na verdade, é engraçado, outro dia alguém falou comigo sobre as transições. As transições de fades longos, eu curto, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, mas é muito de Kleber. Eu usei em Aquários algumas vezes, mas isso também vem muito dele, sabe? Ele tem, como eu disse, ele é muito... Kleber é um cinéfilo inacreditável, é tipo um geek de cinema. Ele não para de assistir cinema, sabe? Ele não para de assistir filmes. Ele é um crítico há mais de 20 anos e, enfim, era programador do nosso cinema. E basicamente, o cinema que ele formou aqui em Recife, basicamente formou toda a cidade. A cidade é empírica. A gente tem um curso de cinema há 5 anos aqui, ou 6, na Federal daqui. Então não faz muito tempo que tem uma educação formal para isso. Nenhum deles estudaram educação formal, os diretores daqui. Mas assim, voltando às referências, a referência, bom, que você quer perguntar de Star Wars é de Kleber. Então aí, garoto, vamos lá, precisa colocar esse nome. Aí eu disse, peraí que o Ávido é bom nisso. Vamos falar em wipe, garoto. A gente tem uma brincadeira lá no grupo da MC, Edu, que tem o Team Wipe e os que não gostam de wipe. A gente fica brigando lá uns com os outros lá, a galera que gosta do wipe e a galera que não gosta do wipe. Não, eu vou na verdade emoldurar, imprimir um frame, que eu fiz um Star Wars wipe em algum trabalho meu, eu vou moldurar e colocar na minha sala, eu acho massa, né? Mas isso foi ideia de Kleber, eu vou dizer, não partiu de mim, Kleber queria. Você não é do Team Wipe? É foda, né? Não, eu sou do Team Wipe, eu quero fazer um Star Wipe, na verdade, em algum filme que eu faça algum dia. O de coração teria sido sensacional. E eu imaginei até que pudesse ser alguma coisa do Kurosawa, porque eu tava vendo uma comparação de que os Sete Samurais, né? Tem uma coisa de Sete Samurais no Bacurau, né? Da cidade se defendendo, total, né? A cidade sitiada. E o George Lucas puxou do Kurosawa, né? É uma referência, ele já, né? Isso é público. O Star Wars é muito inspirado também nos filmes do Kurosawa, nos Sete Samurais e tudo isso, né? Então acho muita coisa. O Western também. Sim, o Western, sim, o John Ford, né? Eu vou aproveitar então jogar aqui a pergunta do Davi Donato, do podcast Catching Up, que ele é nosso amigo lá da MC também, montador de publicidade. Ele perguntou algo por aí, vamos ver aqui. Olá, Rafa, Edu, pessoal. Aqui é o Davi, montador e apresentador do podcast Catching Up. O Kleber e o Juliano já falaram de várias influências diretas para o Bacurau, como alguns filmes do John Carpenter, do Sam Peckinpah e outros. Quão importante foi assistir esses filmes para montagem? Teve alguma técnica desses filmes que você mais gostou de usar? Um abraço! Eu acho que ele tava querendo falar do wipe. Não, mas tem um outro filme, tem outra referência de Kleber que eu não sei se vocês pegam, mas vocês conhecem Nick Brogue, que é um diretor inglês? Não. Ele fez Don't Look Now, que eu vi. Kleber tem um festival aqui no cinema, o Janela, e aí ele passou a cópia em DCP restaurado de Don't Look Now, que é um filme de terror, vamos dizer assim. Isso é uma das principais referências de montagem para Kleber, sabe? Eu acho que isso aí, esse diretor
E ele é incrível, né? Tipo assim, a cena de sexo desse filme é inacreditável. Ele constrói a construção da montagem dele, ele é um fotógrafo de formação. A construção da montagem dele é que o tempo não é linear. Então ele coloca outras coisas no meio. Ele fez vários filmes que são meio que famosos, assim, dentro do... Enfim, mas era bom depois dar uma olhada, porque eu acho que aí sim tem uma referência de montagem pra ele. Até as aberturas do filme. Walkabout também é um filme dele, que é um filme de um menino que se perde na Austrália. E o começo do filme é uma viagem. Depois dá uma olhada aí no YouTube, porque é incrível. Já anotei aqui, vou atrás disso daí. Deixa eu botar aqui então a última pergunta do Saulo Simão, editor aí do Ilha de Ferro. Nosso amigo aí, o pupilo do Lucas, que tá criando asas e voando por si só agora. Vamos colocar um play aqui pra ele. Fala, Rafa, tudo bem? Ouvintes, Eduardo Serrano. E aí, cara, como é que você tá? Eu gostaria de saber como é que foi, assim, pra você receber a notícia que outro filme foi escolhido pra representar o Brasil no Oscar, sabendo que o Bacurau é um filme que tá fazendo um sucesso fora do país também. Como você lidou com essa notícia? Uma outra coisa que eu queria perguntar, da onde surgiu as referências, o porquê do uso do wipe em alguns momentos, né? Ou se não tem explicação mesmo, enfim, eu não sei. Eu queria ouvir o que você tem que falar, o que você pode falar sobre isso. Um grande abraço aí, tudo de bom, boa sorte pra você e pro filme. Abraço. Essa coisa do wipe tá engasgada em todo mundo, hein? Só o que precisa falar a respeito do wipe hoje. Mas eu tenho outras fusões que eu gosto no filme. Tem uma hora que a música de Carpenter tem uma... Quase que parece... É um instrumento que quase parece uma voz cantando. E aí tem um wipe pra mulher cantando, assim, sabe? Uma mulher num velório cantando. Uma atriz, que é a Fabiola. Eu acho lindo esse wipe também. Esse wipe não, essa transição. Mas enfim, ele perguntou sobre o Oscar. Hoje é curioso, né? Porque saiu a escolha da CNC, da França, pro Oscar. Não sei se vocês viram isso. Não. Mas não. O filme que vai representar a França no Oscar é o Les Misérables, que foi justamente o filme que ganhou, junto com Bacurau, o prêmio do júri em Cannes. Oh, que bacana. Que é um filme muito político, extremamente político, que tem muito a ver com as marchas que estão acontecendo na França, mas na verdade, enfim, eu não cheguei a ver o filme, na verdade. Mas eu sei que ele é um filme muito político, e é por isso que também... E é curioso, porque a França tem uma tradição cinematográfica muito grande, e com certeza ele tinha muitos filmes para escolher, e esse foi o filme que foi escolhido, que é um filme pequeno, extremamente político, mas que talvez para o momento fosse importante ter ele, sabe? Então isso, assim, eu não acho, sendo bem sincero, eu acho que a comissão que escolheu o filme do Karim foi muito feliz na escolha também, sei lá, a produção Rodrigo Teixeira, enfim, tem várias conexões interessantes, o filme é muito forte, eu vi em Cannes, o filme é muito forte, ele é super emocionante, sabe? A Vida Invisível, a parte da Fernanda, né? No final é lindo, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Mas o que eu acho mais impressionante no Bacurau, isso eu não sei se vai acontecer, porque ainda o filme não estreou, né? A Vida Invisível, mas é a reação das pessoas no cinema, sabe quando você, eu não sei qual a idade de vocês, mas assim, quando a gente ia no cinema nos anos 80 e 90, as pessoas, no cinema de rua principalmente, as pessoas gritavam, urravam, brigavam, torciam pelo vilão, torciam pelo mocinho, sabe, no filme, e eu tô vendo isso acontecer em Bacurau, é uma coisa inacreditável, eu nunca mais tinha visto isso acontecer, sabe, e isso pra mim é tipo, não preciso mais nada na vida, sabe, tipo, eu acho que foi incrível, é incrível, eu acho que o próprio Kleber e Juliano estão, assim, pasmos também, com toda a repercussão. E não é só a repercussão que é na nossa bolha. Eu fui ver quinta-feira, rompeu a bolha. Era um monte de gente muito mais, tipo, populares que estavam ali vendo o filme e que estavam torcendo e gritavam e urravam na hora do tiro, sabe? E, tipo, é incrível isso, sabe? Isso é massa. Pra mim, específico, naquela hora da cabana ali, foi da hora. A hora do casal. O casal ali cuidando das plantinhas. Com seus bacamartes. E os gringos. Os gringos tirando um sarro ali, foi bacana. Você quer viver ou morrer? Do you want to live or die? I wanna die. Eu quero morrer. I don't wanna die. Eu não quero morrer. Help. Socorro. Eu sinto que é um grande marco. É difícil dizer essas coisas, né, agora, mas eu sinto que é um grande marco do cinema brasileiro. Eu tô contigo, Rafa. Tem essa mesma sensação? Sim, Com sim. certeza. E eu acho que os subtextos do filme, né, você pegar pra ver da onde que parte a resistência da população, né, a população tá escondida na escola e tá escondida no museu, e o contra-ataque deles todo vem a partir dali. Eu acho que esses subtextos do filme são sensacionais. Isso vai ficar
como referência, com certeza. O Kleber tem uma pegada... A mãe de Kleber é historiadora, né? Uhum. E Olha só, ele tem uma pegada, ele é de formação de jornalismo, mas ele tem uma pegada, se você observar, ele mesmo já disse isso, acho que foi numa entrevista que eu vi outro dia, dizendo que ele tá meio que, ele se sente como se estivesse fazendo o mesmo filme sempre. Mas se você observar a estrutura, ele sempre fala sobre história, sobre pertencimento de um lugar, né? Uhum. Aonde aquelas pessoas se pertencem. Então, às vezes tem um prólogo no filme, que no caso de Aquários era, né, aos 20 anos antes de Clara, e aqui é a cidade de Bacurau até. E aí, tipo, isso finca a história nesse lugar, né? Esse lugar existe de verdade porque ele tem uma história. E aí isso é retomado na frente num filme pelo museu, mas enfim, é sempre uma discussão sobre os ciclos né, da história que se repetem. Né? Se já tava bom, agora vai ser melhor. O nosso povo sabe que com ele não está só. O 150 eu carrego no peito. Eu quero Tony Júnior de novo prefeito. Agora, Eduardo, a gente falou, a última pergunta foi do Saulo Simão, que ele falou do Oscar, mas a verdade é que o Oscar também, a gente até discutiu isso aqui em outro episódio, acaba sendo um pouco superestimado, né, e eu queria, na verdade, exaltar e trazer de novo isso que a gente falou na cabeça, o fato do filme ter ganhado, você também já comentou aqui, né, do empate, ele passou meio reto aqui, mas caceta, é a primeira vez na história do Brasil que ganha, né, um filme, como é que foi isso pra você? Você tava lá, você recebeu a notícia, como é que foi isso? É foda. Enfim, eu fui pra Cannes, eu fui em Cannes pra estreia de Aquários, já foi uma experiência absurda, porque o Palé é um cinema enorme. Também, né, pra Palma de Ouro. Exato, tava concorrendo na Palma de Ouro. Tipo, já foi uma experiência absurda, na verdade, a gente agora recebeu um upgrade, né, porque a gente passou da sessão das 4 pra a de 10h30, a gente já foi tratado diferente, já teve mais vagas no hotel, essas coisas, mas lá em limusines, enfim. Mas o cinema, tem mais de 2.000 pessoas no cinema, é inacreditável o cinema, e quando você vai por exemplo, não sei se vocês gostam dessa coisa técnica, mas no dia anterior a gente foi testar, tinha uma comissão da Adobe pra testar com a gente, sabe? Tipo, o filme é um negócio, tipo, inacreditável, o cinema é enorme daquele que tem um som que tem. E esse filme, é por isso que eu fiquei muito feliz de vocês terem visto no IMAX, porque esse filme foi mixado pra uma sala grande de cinema. Sim, cara, foi sensacional, muito bom, muito bom. Ele foi mixado durante 6 semanas, é um luxo enorme, assim, mixar um filme brasileiro durante 6 semanas no maior estúdio da França, sabe? E, assim, a experiência dentro de uma sala, ele foi projetado para você assistir com essa dinâmica, sabe? Tipo, a dinâmica do filme, que vai crescendo ao longo do filme, é justamente desenhada para isso. Agora, assim, a repercussão... Cannes foi já um negócio inacreditável, né? Porque, tipo assim, é isso que eu ia dizer. Em Aquários, eu fiquei lá até o final esperando que talvez rolasse algum prêmio, porque eu achava, e não só eu, como a crítica, todo mundo lá... Você tava com mais expectativa em Aquários. Havia muita expectativa na cidade, dentro dos jornalistas e tudo, para que Sônia ganhasse o prêmio de melhor atriz. Mas dessa vez eu não fiquei por uma questão de trabalho, eu já consegui. O diretor argentino que tá morando há 4 meses em Recife para trabalhar comigo, tinha acabado de chegar 2 semanas antes, sabe? E tipo, puta que pariu. Sair, tem um tempão, né? Exatamente, eu não podia deixar o cara aqui, ele não ia voltar pra Argentina, entendeu? Ele ia ficar aqui basicamente sozinho. Então, tipo, eu já consegui 1 semana dele e aí, tipo, voltar, mas foi foda, porque eu fiquei com... Eu vi o streaming na televisão e quando entrou o Michael Moore, eu disse, a gente ganhou. Eu tive certeza. Quando eu vi ele no tapete vermelho, eu disse, a gente ganhou o prêmio. Tenho certeza, porque é Michael Moore, aquela coisa política. Na verdade, o filme nunca teve essa intenção política. Era um filme que, quer dizer, tem intenção política, todo filme tem, mas, enfim, não era o foco do filme, pelo menos pra gente. Mas o Michael Moore tá ali, meio que passou, pelo menos pra mim, eu tive a certeza na hora que eu vi. Mas foi foda. Eu acho que é incrível, né? O filme... É o maior prêmio brasileiro depois da Palma de Ouro, né? Então já faz 5 décadas que o Brasil não tinha um prêmio tão importante e relevante. E você sabe que uma curiosidade, eu tava vendo o Eduardo Scorel falando lá numa sessão da ABC lá que ele exibiu o filme do Glauber Rocha lá, o Dragão da Maldade, se eu não me engano. Foi esse filme. Mas eu não lembro se ele ganhou, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que era Cannes, que também rolou essa história. Rolou muita expectativa com ele sobre um dos filmes dele, que não ganhou, e teve um outro no ano seguinte que ganhou. Que ninguém achou que rolou essa expectativa. Vocês lembram disso, não? Ele ganhou a melhor direção, né? Eu acho. O Dragão ganhou a melhor direção em Cannes. Então foi isso. O Dragão ganhou e, na verdade, teve um outro, acho que antes dele, que eu não lembro, mas que
que tinha uma expectativa muito grande, acho que é mais famoso do que o Dragão, e acabou que... Curiosas essas coisas, né? É muito curioso. Por exemplo, Aquarius concorreu num ano em que o diretor de Mad Max, É o George Miller. George Miller. O George Miller era presidente do júri. E Kleber é muito fã de George Miller, Mad Max. Então, tipo, era curioso. E esse ano foi em R2 que foi o presidente do júri, né? Eu acho que ajudou muito também ele ser presidente do júri, porque na verdade ele é um cara... Ele falou que o filme era um guacamole de gêneros. Latino, né? Ele era latino, ele entendia... exato, fora dos Estados Unidos, mas que fez a sua carreira também lá. Então, enfim, ele entendia bem... Os dois lados, né? O desenho do filme também, né? Tipo, eu acho que tocou bem nele. Agora, indo um pouco pra esse lado, a gente tava discutindo essa coisa do... Eu achei interessante que você falou como nasceu tudo isso, essa visão do pobre coitado nordestino, né? Às vezes até um lugar de fala do sulista falando, e tem essa piada maravilhosa no filme, né? Com os dois sulistas. Aquilo pra mim, né? Não, nós somos da parte do sul, né, nós, colônias italianas, como vocês, né? Mas eu ri muito alto, cara. Eu ri muito alto, porque assim, enfim, tenho familiares no sul, o Lucas gaúcho, a Mari também, né, sabe muito bem do que a gente tá falando aqui, né? Infelizmente eu sei do que você tá falando. Mas que alegria ver um negócio desse na tela, cara. Esse momento foi um momento que eu... que legal, cara. Né, Rafa? Não, na verdade a minha crítica aqui, a minha zoeira é meio velada pros Catarina, entendeu? Que é da parte da minha esposa, que também não tá muito longe dos gaúchos ali. É uma disputa boa, os gaúchos com os Catarina, viu? O fascismo ali pega pesado ali. Mas eu queria também... assim, também é importante dizer que o filme também foi feito fora do eixo, né? Ele foi feito aqui em Recife, tipo no interior. Então isso, ele é um filme que... Uma vez eu vi uma menina no Twitter dizendo que tava morando em São Paulo e ficou com vergonha de rir de pantin, que é uma expressão bem típica daqui. E eu escrevi pra ela assim, não, você não tem que ter vergonha de rir de pantin, você tem que rir porque esse filme te proporciona isso, esse filme é o teu lugar de fala, né? O filme é feito por um nordestino, por uma equipe nordestina, falando também dessas questões, né? Que são questões que nunca teve, talvez, nunca não, mas teve muito pouco dessa representatividade. Sim. Então é interessante, pô, é massa, é incrível a gente ter oportunidade no Brasil, a gente teve durante muitos anos, não sei o que vai acontecer agora, mas de a gente ter essas outras, né, a gente tá falando nesse podcast e tem sotaque de várias regiões do Brasil também, né, de estados diferentes. E é do caralho a gente tá fazendo isso, né, tipo, a gente saiu do eixo pra fazer isso. E o que eu achei legal foi, completando aqui, na verdade, o meu pensamento ali que eu me distraí um pouco, fiquei entusiasmado demais com a zoeira lá, mas é justamente isso, que é vocês falando do que realmente né, e não... essa história quer dizer, parece que dá uma empoderada mesmo na parada, sabe? Eu achei muito legal a coisa da vingança, deles, sabe? Aqui a gente tem história, a gente não é bobo, entendeu? Aquele violonista também, que dá uma tirada de sarro, né? E o cara querendo pagar ele, né? O cara, não quero dinheiro, só tô tirando sarro de você mesmo, seu babaca, né? Esse povo do Sudeste não dorme nem sai no sol. Aprender a pescar peixe sem precisar de anzol. Se acha melhor que os outros, mas ainda não entenderam que São Paulo é um paiol. Essa é você de São Paulo. Tá bom, amiga, aqui, ó, pra você. Obrigada, tá? Eu sou do Rio. Eu não quero o seu dinheiro, moça. Eu tô aqui só de gaiato. Valeu, gaiato. Tchau. Valeu, gaiatão. Valeu. Edu, queria conversar um pouquinho contigo sobre trilha sonora, né? Porque de fato é algo que salta aos olhos no filme, né? Desde a Gal no início, que já é impressionante, né? Como já tá bem conectado ao início do filme, depois, enfim, Vandré, Sérgio Ricardo e todo mundo. Queria entender um pouco como é que foi esse processo, se era algo que já estava estabelecido, se vocês foram testando na ilha, e, enfim, que contasse um pouco como é que foi o processo, e também depois da composição da trilha e tal, acho que seria bacana te ouvir um pouco sobre isso.
Enfim, Aquarius foi um filme que tinha muita música já no roteiro, né? A gente tinha muita música já definida dentro do roteiro de Aquarius. Em Bacurau, menos músicas definidas no roteiro. Kleber tem uma predileção por música que já existe. Ele acredita mais nisso. Ele tem uma certa dificuldade de trabalhar talvez com música de compositor ou a serem compostas, enfim. Mas o processo foi mais ou menos o processo que a gente usa em qualquer filme, né? Tipo, usa um temporário que traz algum tipo de emoção junto da emoção que a gente pretende para aquela parte do filme ou para aquela região, ou seja, o crescimento, enfim, ou uma música que ligue e faça uma ponte entre várias cenas, enfim, todo o processo que eu acho que é mais usual de música. Gal Costa apareceu, o Kleber uma vez em casa, pensou em colocar Gal Costa no começo do filme. Vandré foi uma coisa incrível, isso daí eu digo que são os deuses da edição, porque Juliano trouxe essa música e ele falou, porra, vamos usar essa música aqui, aí a gente colocou a música e juro, eu não tô brincando, a música eu só fiz colocar no lugar e parecia que a edição tinha sido feita pra música. Puta, que não massa. Foi. Que tipo, o carro fazia o barulho na hora certa que a música pausava de cantar, sabe? Tipo, é incrível, assim. E a música dizia muito sobre o filme, sobre, sei lá, enfim. Que legal, meu. E a gente ficou muito com medo que essa música a gente não conseguisse os direitos, foi até o final. E teve músicas teve músicas que a gente não conseguiu direito, enfim, a gente teve que trocar. Teve muitas músicas que teve que trocar? Uma música que a gente trocou e outra caiu. Acontece muito. É difícil comprar música, tá bem complicado. Dá pra dizer qual que é? Fiquei curioso agora. Eu acho que não, porque ela mudou pra outro lugar tão mais interessante, no sentido de que eu acho que não faz sentido mais, sabe? A música, na realidade, transformou em outra coisa. Mas era uma música que... Engenheiros do Havaí, né? Admite. Não, botar os picos dos rios, né? Enfim, mas assim, aí, como a gente tinha em Aquarius, a gente começou a trabalhar com o Matheus Alves, que é um compositor daqui, que inclusive estudou na Inglaterra também, na mesma época que eu estudei, um pouco depois, na verdade. E ele também estudou na Umbrella College. Aí eu consegui colocar, é foda, sacanagem dizer isso, mas a gente colocou algumas músicas dele em Aquarius. E já tinha uma música programada pra entrar em Aquarius, que entrava na televisão, e aí a gente fez eu desenhei aquela parte do som, o som ser meio diegético do lado de fora da janela, e a câmera entra, e não sei, enfim. Ele vira não diegético e diegético, enfim, nesse jogo. Mas aí nesse filme a gente já tinha a ideia de chamar ele e o irmão dele, eles não trabalham muito em parceria, mas o irmão dele já fez alguns filhos de Marcelo Gomes, enfim, os dois trabalhavam, um é muito mais orquestral, de música mais clássica, vamos dizer assim, o outro é mais de sintetizadores e música mais pop, vamos dizer assim. Enfim, aí eles se juntaram para fazer a música do filme, só que a gente só conseguiu colocar eles dentro do processo mais pro final, e então demorou um pouco pra a gente conseguir. Eu acho que a gente podia ter, talvez, de certa forma, usado mais música deles, não sei. Mas enfim, depois no processo de mixagem e edição do som, os meninos colocaram mais músicas ainda deles. Então o filme cresce com música, em termos de musicais também, ao longo do processo de edição do som e de mixagem. Eu tenho uma curiosidade, Edu. O filme, ele tá ali com umas 2h10 ali, 2h12, é isso? Acho que é mais, né? Não, 2h11, é isso. Tá. A minha curiosidade é a seguinte, mesmo que inexatamente, quantas páginas tinha o roteiro e quantas horas teve teu primeiro corte? Isso é uma boa pergunta. Eu lembro bem... Putz, eu posso estar confundindo com Aquarius, porque eu acho que eram 2h40 o primeiro corte e depois diminuiu. Mas o processo... isso é uma coisa interessante. O processo de Kleber de montar nesse filme a gente subverteu um pouco isso, mas ele prefere montar linearmente. Que significa que ele prefere ir de cena a cena, entendeu? Tá, mas tu não começou durante a filmagem, é isso? Eu comecei durante a filmagem. Mas eu começo a assistir, conversar com ele, a gente conversa muito sobre a decupagem do filme, do que tá faltando, talvez uma coisa que esteja tecnicamente mal, ou uma coisa que ele tenha dúvida, ou monta alguma cena que ele tá precisando ver com mais urgência. Mas a gente vai montando coisas, mas esse filme não, a gente montou um primeiro corte mais rápido do que Aquarius. O Aquarius foi quase no final. Mas o Aquarius eu me lembro que era 2h40 e passou pra 2h20 no final, caiu 20 a 30 minutos mais ou menos. Esse daqui, eu não me lembro quantas páginas no roteiro tinha não, mas eu acho que eram perto de 110, 120, eu acho. Ele não caiu tanto assim. Sim. É interessante, porque o número de horas de material, ele tinha por volta de 70 horas de material. A Aquarius tinha 66 horas. Mas a gente usou menos 2 câmeras nesse filme do que em Aquarius.
Então a gente tinha mais material, na verdade, do que Aquário, sabe? Não sei dizer muito bem, desculpa, eu realmente esqueci agora. Não, mas a minutagem. Curiosidade a gente tava falando dos atores, né? A gente tava falando do Udo, do Kier, e eu lembrei agora, Lucas, da nossa entrevista e quando o primeiro episódio que você fez com a gente, que é o 10º episódio, quem não ouviu ainda, muito bom, inclusive, da gente falando da sua relação lá com... Você passou algo parecido, né, com o Anthony Hopkins. Meio diferente porque, na verdade, ele era produtor executivo do filme, né, então sim. Tinha uma outra relação ali. Mas eu queria perguntar, teve algum contato, esses atores... Ele chegou aí na ilha, ele ficou curioso, ou não teve nenhum tipo de diferenciação de tratamento? Os outros atores também, teve algum contato? Como é que foi isso? Você chegou a falar com ele? Você falou que ele foi gente boa, né? Que ele é um... Ou eu tô confundindo até com uma outra entrevista. Eu acho que eu vi uma entrevista do Saco de Ossos, se eu não me engano. Eu acho que o Kleber ou o Juliano fala que ele é uma pessoa muito boa, muito doce. Sim. Que ele até deu uma entrevista, né, se eu não me engano, dizendo que foi um dos melhores filmes que ele já fez na vida, que ele chorou e ele ficou bem emocionado com o filme. Foi o único filme que ele chorou na vida, em, sei lá, quantas décadas de carreira. Muito bonito esse Encane, na realidade. Acabou o filme, tava ele em prantos, chorando de verdade, e as câmeras, obviamente, foram pra cima dele, e ele ficou meio chateado com isso, inclusive. Mas foi muito bonito, porque ele fala, eu fiz 200 filmes na minha vida, 100 foram ruins. 100, você tomando um copinho de vinho, você gosta. Mas só um deles eu chorei. Foi isso que ele falou. Puta, que massa. E é muito massa, é muito do caralho, porque ele é uma pessoa muito gente boa. Não, ele é uma pessoa muito gente boa. A gente teve contato com ele, eu não tive porque eu passei só 2 semanas no começo da produção, porque eu não queria também ficar lá, eu prefiro estar na minha ilha, longe, pra não me influenciar muito. Mas como eu queria também dar uma olhada na parte técnica, se estava tudo funcionando, e minha assistente estava lá. Isso eu não sei se vocês fazem isso no Sul, mas eu coloco minhas assistentes trabalhando no filme, não tem loga nem DIT, é tudo pessoal de montagem. Pô, massa. Olha só, lá na locação mesmo. Na locação. Então, tipo assim, eu tive problema. Se eu tiver um problema no final, que aconteceu, inclusive, teve um problema na pós-produtora na França. Puxa a orelha. A minha assistente era também a loga do filme, então ela sabe muito bem onde tá qualquer material. Então isso é massa. E aí, eu não tive contato com ele lá no set, mas em Cannes eu tive, a gente conversou, a gente sentou, a gente jantou, enfim, ele é muito gente boa, um cara incrível, cheio de histórias, pô. O cara trabalhou com Fassbinder, não sei, a Las Von Trier, sei lá, todo mundo ele trabalhou. Foda. Mas na ilha a gente não, eu prefiro não ter, não tenho nada contra atores na ilha, mas é porque é difícil, não sei, enfim, eu nunca tive atores na ilha, mas não é que eu não sei se não é que eu não esteja aberto a essa experiência, mas eu nunca tive a oportunidade. Talvez a gente mostrou o filme de Aquarius, por exemplo, que tinha muito elenco daqui, no final, e tinha alguns atores, eles se emocionaram muito, mas não tive, na minha ilha não tive nem o Duquia, nem ninguém de atuação. Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Eu queria dar um passinho para trás e te ouvir a respeito desse teu retorno da Inglaterra. Tu comentou brevemente lá no início que tu não teve um ensinamento mais claro, aparentemente, de edição de longas, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco como é que foi teu início, nesse sentido, assim, voltando de uma educação formal muito forte e começando a editar teus filmes, como é que tu aprendeu, que método enfim, como é que tu te desenvolveu nesse sentido, já que tu tava, como tu contou, um pouco sozinho, né? Não tinha tantas pessoas para aprender junto a respeito. Na verdade, minha formação é de design gráfico. Eu fui designer durante muito tempo. Gostava muito de produzir música, fazer coisas assim, mas comecei a trabalhar mais de verdade com cinema por volta de 2007. Fazendo curtas e amigos em Portugal. Eu morei 9 anos em Portugal. E depois eu passei nesse mestrado e fui estudar na Inglaterra 2 anos. Mas não era um curso absolutamente teórico, entendeu? Ele era um curso muito prático. Essa escola é uma escola que formou muita gente boa e o Stephen Frears era nosso patrão, enfim. Eu tive aula com o senhor...
o velhinho que editou o primeiro Superman, sabe? Uma coisa, o cara que editou o quadro Fini era meu tutor também, enfim. Essas coisas. Aí você vai assumir, porque a escola é através de workshops, né? E você vai tendo tutores durante esses 2 anos. Tem aulas teóricas, mas é só um dia na semana, enfim, depois você vai trabalhando. Então não é que eu não tive formação, mas eu não tive a formação prática, técnica, né? Prática, técnica necessária. Mas como eu vinha de design, motion design, eu fiz motion design antes de trabalhar em cinema. Eu fui designer, depois eu trabalhei em internet. E internet, comecei a trabalhar com animação na internet e fui para motion design. Então eu terminei chegando na escola, na verdade eu era uma das pessoas que tinha mais bagagem técnica na escola, no sentido de entender computadores e essas coisas todas, sabe? De media manager, enfim. Aí, tipo, quando eu cheguei aqui, eu não tenho muito... enfim, eu nunca tive, como todo mundo que eu escuto de vocês, uma pessoa que foi meu mentor durante um tempo. Sim. Não tem muitos aqui em Recife. Quando eu cheguei, talvez o João Maria era o editor mais conhecido e mais... experiente daqui, mas ele só tinha feito Som ao Redor junto com o Kleber, só não, né, porque é um filme foda, mas enfim, não ou seja, o método era um método que eu tava descobrindo só, entendeu? E eu, assim, mas eu descobri muito do método veio da escola também, pela escola inglesa de montagem, que é muito forte e que tem muita coisa pós-produzida e feita lá, né? E Walter Murch era um cara que vivia lá na escola, porque a mulher dele é inglesa, então, tipo... enfim, tinha todos esses... teve um congresso de montagem na minha escola, então Ian Dedete teve lá, tá? Todo mundo que você acha que legal. Papa da montagem tava lá. A escola sempre teve um curso de montagem muito forte. Na verdade, é muito doido isso. Eu tava na minha sala, a gente recebe uma sala, né? Durante o ano inteiro, é sua sala de montagem. Então, tipo, uma sala gigante, com sofá, enfim. Aí, no próximo ano, a gente recebe uma sala maior, porque você fez um upgrade. Aí, eu tava na minha sala trabalhando, e de repente, escuto uma pessoa dizendo, não, porque eu trabalhei linha de passe, não sei o que. Aí, a Lívia Serpa, que tava entrando na escola. Lívia. A Lívia Serpa entrou um ano depois de mim. Eu, na verdade, comecei a onda dos estudantes brasileiros de montagem nessa escola. Aí, a Lívia Serpa entrou depois de mim, depois teve mais um menino brasileiro que eu não me lembro o nome. Aliás, o Linha de Passe, o Gus também editou, né? Será que eles montaram juntos? Com a Lívia, exatamente, junto com a Lívia, exatamente. Foi. E ela me falava muito do Gus, ela me falava muito. E ela editou On The Road enquanto ela estava estudando na escola. On The Road foi feito... Que massa. Então, tipo, eu achava que tava... mas eu não tive um assistente, ou seja, eu não fui assistente de ninguém, né? Tipo, isso é uma coisa que é chato. Eu suspeito que isso é por conta dos mercados, talvez, né? Exatamente. Acho que tem um problema desse também no Rio Grande do Sul, que a gente vive falando com vocês. Sim. O Alfredo lá, né? Acaba... Aliás, eu tô no O2 lá essa semana, mandar um abraço aqui pro Fábio Canali, aí ele... Pô, você é o cara do podcast, não sei o quê. Aí ele falou, pô, eu tive aula com o Alfredo. Eu falei, caramba, meu, se o cara é gaúcho, ele teve aula com o Alfredo, não é possível isso, né? Mas, voltando à pergunta, você acha que é por causa disso mesmo? E como é que você sente essa diferença de mercados? Você já pensou em vir pro eixo Rio-São Paulo? Você tá bem aí? Como é que é essa coisa pra você? Olha, eu quando terminei a escola, na verdade, isso foi uma avaliação que fizeram no final da escola. Você tem que fazer um planejamento da sua carreira, vamos dizer assim. Uma coisa bem gringa. Aí eu fui fazer, eu disse, não, eu vou voltar para Recife. Aí ele falou, como assim você vai voltar para Recife? Não, eu vou voltar para Recife, porque eu quero voltar para lá. Eles estão começando o cinema lá, tá sendo interessante. Aí tipo, não, você não pode voltar. É como se eu estivesse fazendo a maior loucura do mundo, sabe? Voltando para Recife. Então, tipo, eu acho, até hoje eu tenho... Não sei, a Lívia, talvez eu possa responder mais do que eu. Mas eu acho que eu fiz uma boa escolha, porque junto dos meus colegas eu provavelmente tenho uma filmografia mais, sabe, mais avançada no sentido de fazer cinema sem parar e viver disso. Agora, a gente deve essa descentralização e aqui, esse desenvolvimento ao edital daqui do Funcultura do estado de Pernambuco, que começou tudo isso. E depois, quando a gente começou a receber grana de governo federal, já era... para os filmes maiores, assim, depois de alguns anos já trabalhando só com a grana que a gente tinha aqui. Mas, como aqui nunca teve uma escola, o conhecimento técnico é muito difícil. Na realidade, as pessoas não têm tanto conhecimento técnico. Em Aquários, para você ter uma ideia, eu fiz a supervisão de pós do filme inteiro. Ninguém, sabe, tipo, eu desenhei o workflow do filme, exatamente, não tinha ninguém que
fizesse. Eu que fiquei, inclusive, na O2, pra juntar o pessoal da O2 do Rio e de São Paulo pra fazer a cor e imagem. Não tem ninguém, sabe? Tipo, eu tô agora falando aqui num lugar que chama Porto Mira, que é, bom, onde eu tô em Recife é uma ilha que chama Ilha do Recife, onde tem um carnaval, enfim. Mas ela também é um centro de TI. Aqui tem uma grande produção de grana do Estado, é feito de informática. São os professores da Federal daqui que se juntaram e resolveram fazer esse hub de TI que já existe há 20 e tantos anos aqui. E aí, há 5 anos atrás, eles decidiram investir na parte de mídia. Então eles formaram um lugar que tem vários laboratórios, inclusive um estúdio de cor que tinha o Baselight, que era o único aqui na Globo que tinha, sabe? Um negócio bem difícil de ter no mundo inteiro. E aí teve um investimento assim, de infraestrutura, mas mesmo assim a gente ainda peca muito na parte de técnica de pessoal. Eu mesmo, durante durante Bacurau, a minha assistente tava meio, não quero ficar no interior mais, não sei o quê. E ela, da minha mão direita, eu fiquei maluco. Eu disse, e agora? Eu tô fudido, porque não tem ninguém em Recife, não tem ninguém em Recife que sabe mexer no Avid. Então, tipo, o que eu vou fazer? Se ela sair do filme, vai ter que ser eu lá. Não é que não exista pessoas com vontade de editar, né? Isso existe. Mas falta conhecimento. Falta capacitação. A gente tá, inclusive, tentando formular. Eu dou uma consultoria aqui pro Porto Mira, a gente tá tentando formular um esquema que dê pra formar pessoas, né, na hora de assistência e tal. É complicado isso também, né? No fim fica todo mundo saindo. E às vezes o cara não quer sair, que nem você, né? E nem todo mundo pode, às vezes, se dar o luxo disso, né? Exatamente. Tem uma vantagem. Assim, por exemplo, agora se o mercado cair, a gente não tem de onde sobreviver. Que na realidade o cinema. Aqui não existe mercado comercial, não existe publicidade, nem cinema comercial. Ou seja, na realidade não existe essa parte comercial. A gente não pode fazer. Vou fazer 2 diárias de publicidade e pagar meu mês. Não existe isso aqui, né? Tipo, a gente tem que viver do cinema mesmo. Então é complicado, né? Essa coisa dessa quebra vai centralizar, né? A solução mais fácil para mim seria ir para o Rio ou para São Paulo, mas eu acho que eu não gostaria de fazer isso. Eu preferia ficar aqui, obviamente. Sim. Essa quebra que você diz, vamos dar nome aos bois, né? Esse desmonte todo da cultura, né? Do cinema. É um absurdo, assim, porque você tá vendo que eu tô conversando com vocês sobre a dificuldade, né, até de formar pessoas, enfim, imagina se a gente não tem dinheiro para fazer, porque na realidade as pessoas aprendem aqui em Recife fazendo, né? Que é uma grande escola. Não, e é interessante que no próprio filme vocês colocam ali, antes dos créditos finais, né? A realização e a distribuição desse filme gerou mais de 800 empregos, diretos e indiretos, além de ser, a gente anotou aqui, o Marcelo botou isso aqui, além de ser a identidade de um país, a cultura também é indústria, quer dizer, ainda mandaram um recado, né? Porque realmente, de quem foi essa ideia? Foi do Kleber. E tipo, ele até pede pra todo mundo se apresentar num filme dizendo o que fez. Porque ele quer que as pessoas entendam que são trabalhadores, todo mundo tá trabalhando. Não, e de fato, pelo que eu vi nas entrevistas, realmente os diretores utilizaram o pessoal, os locais, né? Os moradores da região, ou seja, movimenta mesmo, é necessário, né, cara? Não é uma coisa que é pro Kleber ir lá fazer um filme e ganhar dinheiro, né? Não, e tem uma coisa disso, né, incrível, porque com o tempo, né, isso em 2007 não era assim, quando eu vim fazer o making off uma vez aqui em Recife, que era uma equipe que vinha do Rio pra filmar aqui, até foi o Pedro Brons que editou esse filme, e quando você via que a equipe era toda de fora, com algumas pessoas daqui, aí começou a formar as pessoas daqui, as pessoas do sul do Brasil começaram a formar as pessoas e começou a nascer também talentos aqui. Hoje em dia, para você ter uma ideia, eu nunca fiz um filme para o Rio e São Paulo. Eu vou fazer o primeiro agora para São Paulo, que é do Grazioli, mas antes, que é uma pessoa que tem muita ligação com a gente aqui, mas eu já fiz filme para Uruguai, Portugal, Argentina é o segundo, já fiz pra Bélgica, entendeu? Tipo, é engraçado isso, né? Na realidade, pra você ver como é, no ano que teve o edital logo depois de Aquários, que teve o edital Portugal, que teve Brasil, Argentina, o edital, sai 5 filmes, eu recebi convite de 3 deles. Porque tem uma projeção internacional, né? Então, tipo, as pessoas conhecem o filme e conhecem o trabalho da gente. Então, a gente, apesar de toda essa dificuldade técnica e de infra, a gente consegue desenvolver um trabalho que eu acho, de certa forma, um pequeno milagre, assim, incrível. Sim, tinha tudo para dar errado, né? Exato. Exato, você vai analisar friamente, funciona, né?
em função das condições de fazer um filme aí e tal. E tipo o edital daqui que é pequeno, o retorno é muito incrível pro Estado, né? Eu acho absurdo, em termos culturais, né? Não só pro Estado, né? Pra todos nós. Muito bem, Edu, a gente tá aqui entusiasmado, eu já me enrolei pra caramba, tô num misto de emoções aqui. Até não falei do Gabriel Mascaro, enfim, tem muita filmografia interessante pra falar. Tem Boi Neon, Divino Amor. Eu confesso que eu tô naqueles episódios assim que eu tô ficando, acho que o Marcelo também tá nessa, ele tá muito quietinho. O Marcelo tá quieto, que ele tá deixando rolar, que ele tá gostando. Sim, exatamente, tô... Olha lá, deixando em aberto. A gente tá naquela de não querer terminar, né? Fala um pouco mais de easter eggs pra gente, cara. Não. É mesmo, faltaram os easter eggs. Manda os easter eggs aí, Edu. Agora é a hora dos easter eggs do final. Quando o filme sai no streaming, a gente faz outro podcast pra comentar sobre os easter eggs. Eu tenho uma pergunta sobre som. Sobre uma fala no final que eu achei casa com essa questão dos easter eggs. Quando os habitantes começam, se não me engano, é o cara do trio elétrico lá do carro. E ele começa a falar no microfone o nome dos mortos. E teve 2 nomes ali, não sei se vocês repararam, pelo menos pra Marielle e Marisa. Marisa Letícia. Marisa Letícia, não só Marisa. Sensacional. Aquilo foi... É João Pedro Teixeira. Depois vocês pesquisam sobre o João Pedro Teixeira. E tem também tem vários easter eggs. Eu não vou falar os easter eggs, não, vocês vão descobrir. Fica aí então a tarefa para os ouvintes. Vão atrás dos easter eggs. Daqui a pouco deve aparecer na internet. Vamos caçar esses easter eggs aí, essas informações. Isso é muito gostoso. É um jeito também da gente curtir o filme mais ainda, né? E indo atrás. É gostoso isso, né? Eu lembro muito da época de Lost, né? Fazendo uma comparação esdrúxula aqui. Mas que era cheio das coisinhas, a galera ia atrás e tinha várias coisas, e eu gostava muito de ir atrás de algo, de mais informações sobre aquele filme, né, aquele audiovisual que a gente gosta. Então fica a tarefa, se você ouvinte achar alguma coisa aí que não foi dita aqui, manda mensagem pra gente também, de repente a gente fala aqui nos outros episódios, a gente comenta nas redes aí também, vamos nos divertir com isso daí. Galera, vamos encerrando aqui, o papo tá muito bom, a gente já tentou fazer já tivemos nosso chorinho aí, né, é dura essa tarefa de interromper, mas a gente já tá bem estendido. Pois é, claro. Edu, eu não quero ficar redundante aqui, mas é realmente muito legal ter você aqui, cara. Muito legal você ter um prazer se disponibilizado. Meu. Você tava entusiasmado quando a gente entrou em contato com você e isso me encheu mais de alegria. Não, obrigado, total, cara, de coração. Foda, eu acho incrível todos esses movimentos, né? Inclusive do podcast, da EDT, enfim, tudo isso é muito importante pra gente. A gente vive nessas ilhas, tem que se juntar mesmo. Eu queria agradecer muito a Mari, ao Marcos, ao Rafa também, e também ao Lucas. Aliás, Lucas, eu tô muito doido pra ver o Marighella, acho que tô. Opa! Sim. Foi muito legal. O Kleber postou aí uma coisa muito bacana esses dias, dizendo que é uma pena não estar lançando agora junto, né? Porque realmente é uma... ia ser massa, né? Tipo, seria muito massa. Pensa pelo lado bom, Lucas. Agora vocês podem ganhar outro Cane também. Bacurau vai marcar 2019 e Marighella vai marcar 2020. Marighella 2020. Exatamente, eu acho que... E Edu, e a gente já quer deixar o convite pra você voltar pra falar da tua carreira, porque a gente, né, focou em Bacurau aqui, mas também a gente tem que voltar pra conversar sobre seus outros filmes. Com certeza. Espero que os ouvintes tenham gostado. Se você gostou desse episódio, compartilha aí com um amigo, com um editor, com um familiar que gostou do filme também. Enfim, vamos colocar pra frente esse podcast, vamos colocar pra frente a edição. E se você ouviu e gostou desse podcast e gostaria de ajudar a gente, quero reforçar aqui o convite para você chegar mais perto, para você fazer parte do nosso grupo do Sala VIP, lá no nosso site e no Instagram dá para você entender como é que funciona. Você colabora com a gente, em gratidão aí dá umas contrapartidas, entre elas tem um grupo de Telegram muito bacana, da qual o Lucas e a Mari fazem parte, e todos os colaboradores, inclusive eu e o Marcelo estamos lá. O que mais, Marcelão? Não deixem de indicar Bacurau para pessoas que você sabe que para quem esse filme vai ser importante. E eu queria deixar uma fala, o discurso do Kleber Mendonça em Cannes após a exibição do filme, que eu achei muito bonito que ele falou. Ele disse o seguinte: esse é um momento muito importante para o nosso país, e esse é um filme sobre resistência, sobre educação e sobre ser brasileiro no mundo. Então acho que isso
resume um pouco o filme e resume um pouco o que a gente tá precisando nesse momento. Até segunda que vem, a gente tá aqui de volta. Valeu, grande abraço. Muito obrigado a todos vocês brasileiros. Esse é um momento muito importante do nosso país. E esse é um filme sobre resistência, sobre educação e sobre ser brasileiro no mundo. Muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui.